E aí pessoal, tudo certo? Tudo bem? Vargas Joaquim na área, seja bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Vamos falar de Santos, sobre aquilo que aconteceu ontem, de novo pessoal, sobre aquilo que repercutiu no dia de hoje, todo mundo pensando um pouquinho mais, né? Teve a entrevista coletiva lá do Claudio Miro, a gente vai falar também sobre o Paulo Turra e as possibilidades, até comecei a falar no meu conteúdo de ontem, do pós-jogo em que o Santos perdeu do Flamengo lá na Vila Belmiro por 3-2, a respeito de alguns jogadores que de repente poderiam ter um pouco mais de oportunidade neste atual elenco do Santos, né? Eu digo atual porque é um novo técnico e talvez ele terá um olhar um pouco diferente do que o anterior a respeito de oportunidades dentro de campo, né? Eu comecei a falar ontem também que no momento em que o Paulo Turra chegou na equipe do Santos, a gente procurou estudar um pouquinho mais, procurou ter mais artifícios para vir aqui no meu canal falar a respeito das suas características, né, daquilo que ele entende como futebol dentro de campo, né? E a partir desse momento a gente começou a ver que os esquemas táticos que normalmente ele utiliza eram um esquema tático 4-3-3 e 4-2-3-1, né? O 4-3-3, por exemplo, é um esquema tático que na última gestão aí do Odair Hellmann, que ele era o cara que estava à frente da comissão técnica do time do Santos, não funcionou. Essa que é a verdade. Agora, não funcionou por quê? Porque não tem jogadores para isso. Os jogadores que estavam lá jogando na equipe do Santos realmente não fazia muita diferença. Jogadores andando dentro de campo, posicionamento deles totalmente equivocado. Ou realmente o Odair tentava passar alguma coisa para eles, ou eles não entendiam ou também não queriam fazer, aliado ao fato que a posição do Santos dentro da tabela do Campeonato Brasileiro também é vexatória, né, pessoal? Cada vez mais indo para baixo, perto da zona do rebaixamento. Nesse exato momento, o Santos ainda está na 13ª colocação, com 13 pontos, né, tendo seu maior rival ainda abaixo dele. Mas hoje ainda terá uma partida pelo esse mesmo Campeonato Brasileiro, na 12ª rodada, Cuiabá e Vasco da Gama. O Vasco da Gama está com 6 pontos e o Cuiabá está com 12 pontos. E se vencer, ou de repente empatar, por alguns critérios que a gente pode ver depois, passa na frente do time do Santos e o Santos sai da 13ª posição, que é uma posição ainda muito precária, mas o Santos começa a ver na frente o time do Cuiabá, que me parece que é um pouco mais organizado que o time do Santos. Mas voltando a falar sobre alguns jogadores que poderão ter mais oportunidades, que eu vi ontem nas substituições que aconteceram, por exemplo, eu acredito que o Sandri vai ser um jogador muito utilizado, acredito que o Luan Dias também vai ser um jogador muito utilizado. Por que eu falo isso? Porque ontem, querendo ou não, mesmo na situação em que o Santos se encontrava, com um jogo totalmente perdido, eles entraram e deram uma movimentação um pouco melhor. As pessoas até estão falando do Ângelo, que ontem não jogou uma mal partida. Mas durante o contexto, tudo aquilo que vem acontecendo, né, o desânimo de alguns jogadores que estavam ali, que prometeram contra o time do Corinthians, não cumpriram, deu aquela confusão, né? Então existia uma perspectiva do Santos jogar um pouquinho melhor contra o time do Flamengo, contra o time do Flamengo mesmo, porque o time do Flamengo é superior infinitamente a mais que o time do Santos. Só que onde uma equipe inferior se sobressai sobre uma equipe que tem salários exorbitantes, jogadores de 2, 3 equipes dentro do mesmo elenco, é a parte tática e a força de vontade de cada jogador, né? E aí a gente começa a perceber que alguns jogadores realmente estão dando braçada para sair fora do elenco do Santos. Me parece que essa é a situação hoje atualmente dentro do Santos. E o Paulo Turra, com certeza, vai olhar isso que está acontecendo, vai tentar colocar o seu esquema de jogo dentro da equipe do Santos. E eu acho que a partir desse momento, alguns jogadores começam a sobressair. Que nem eu falei, o Sandri, por exemplo, que tem uma bola longa, jogando como primeiro volante, que é uma posição que agrada muito o Paulo Turra. Isso ele já fazia lá no Atlético Paranaense. O próprio Luan Dias, que pode ter uma função diferente ali no meio de campo do time do Santos. São posições e são jogadores que a torcida realmente, de repente, pode não pensar dessa forma. Mas, baseado ao fato que o meio de campo do time do Santos é uma zona aberta e todo mundo que passa por ali não pede passagem nenhuma,
Eu acredito que uma das características do Paulo Turra é, primeiramente, arrumar o sistema defensivo do Santos, né? E a partir daí montar o meio de campo para ficar agregado aos zagueiros do time do Santos, para o pessoal do ataque ter um pouco mais de liberdade. O Marcos Leonardo já chegou e já falou que a bola não estava chegando, que eu acho que isso não é legal, né? Porque se a bola não está chegando, ele também tem que sair fora da área, tem que sair da sua zona de conforto, né? Então eu acredito que a partir desse momento, nesses esquemas táticos, né, que o torcedor gostaria que o Paulo Turra implementasse dentro da equipe, tipo 4-4-2, eu acho que vai ser necessário. Se assim não for, ele colocará, melhor dizendo, 4-2-3-1. Ele vai tentar preencher o meio de campo do time do Santos, tentar preservar o máximo de jogadores, porque aí vem aquela pergunta. No meio de campo do Santos tem ali o Lucas Lima, né? Tem o Dodi, que não está numa boa fase, o Lucas Lima, que está andando muitas vezes dentro de campo, e aí tem o Pitbull Fernandes, que não tem compreensão tática nenhuma. Ele fez uma boa temporada no ano passado, né? Mas esse ano realmente está deixando muito a desejar. Então eu venho aqui no meu canal Vargas Santos TV comunicar a você que muito provável que terá alguma mudança. Isso é notório, a gente vê, né? Os jogadores que estão no banco vão querer mostrar jogos, vão querer mostrar jogo. Luan Dias, que eu acho que sempre foi um bom jogador que o Santos contratou, só que é muito mal aproveitado, aliado ao fato que quando ele chegou na equipe do Santos, né, ele jogou a primeira partida 18 minutos, se não me salvo engano, e já se machucou, né? Mas me parece que vem treinando bem, né? O Sandri também, uma incógnita, né? Que é um jogador que estava bem, passando uma boa fase, depois teve Covid, depois quebrou o nariz, maxilar, operou, teve infecção, voltou de novo pro DM do time do Santos, voltou com força total, e na partida de ontem ele fez uma boa partida, né? Um jogador realmente que sabe jogar. Então, o trabalho do Paulo Turra é colocar esses jogadores que estão pedindo passagem no elenco do Santos, que não é tão difícil assim você falar a respeito dele, e esses jogadores que não querem jogar, sair e dar oportunidades para outro. Ah, o Lucas Lima vai permanecer dentro da equipe, mas tem que conversar com ele e falar, ó, meu negócio é o seguinte, ou você joga ou você cai fora. Simples assim. E lá na frente, se jogar com 4 ali no meio de campo, ou 3 com um volante ali de contenção, que no caso seria o Sandri, no esquema tático, os dois extremos que normalmente joga ali no corredor para defender as laterais, que é o caso do Soteldo e o próprio Speed Mendonça, ou o Paulo Turra faz um esquema quando ele coloca os dois ali, mas não para defender a lateral, mas sim para preencher o meio de campo, e a compreensão tática deles ficam totalmente diferente. Eu só não sei se ele vai ter tempo para fazer isso, né? Agora, o mais fácil é ele fazer o quê? Ele sacar um dos atacantes lá na frente. E quem ele vai fazer isso? Ele vai tirar o Marcos Leonardo, que é a principal peça do time do Santos para poder vender para o sistema europeu, para o futebol europeu? Eu acho que ele não vai tirar. Ah, ele vai tirar o Soteldo, que recentemente foi comprado aí numa bagatela, pagando em vezes para o time do Tigres do México. Ah, então vai ser o Mendonça, que é o salário muito mais, o maior salário do time do Santos. Então, precisa pensar. Precisa pensar. Salário, nome de jogador, Paulo Turra, eu acho que ele não vai dar muito em consideração isso daí. Então, baseado nesse fato, ele vai ter que escolher 2. Quem que ele vai escolher? Vai ter que promover também a entrada do David Washington, que nunca mais a gente viu esse jogador ali, pelo menos tem uma oportunidade na segunda etapa ou coisa do tipo. Foi só aquele fogo de palha no início, né? Inclusive fez até gol e tudo mais. Mas aonde está o David Washington? Ele pode jogar junto com o Marcos Leonardo? Pode, mas tem que jogar de uma maneira diferente. Você está entendendo, pessoal? Então, não é só mudar o esquema tático. É a compreensão tática que cada jogador pode passar para a equipe do Santos como benefício. Se isso acontecer, essa compreensão tática realmente estiver dentro de cada jogador do time do Santos, a coisa funciona. Agora, se vier com aquela coisa assim, tipo assim, olha, eu não vou fazer isso porque essa não é minha função. Ou que nem o Soteldo, por exemplo, que começa a jogar no meio de campo do time do Santos, porque algumas pessoas só lembram daquele jogo contra o Palmeiras que ele jogou muito bem.
mas os próximos partidas que o técnico tentou fazer a mesma coisa com ele, não foi a mesma coisa. Então precisa uma compreensão também dos jogadores, para eles também se entregarem um pouco mais para jogar em outras funções, em pró ao conjunto dos jogadores, né? Não pensar individualmente. Se eles pensar individualmente, aí não tem jeito. Aí vai ter que colocar dois lá na frente, para ficar um centroavante, no caso o Marcos Leonardo espetado, e um, né, jogador ali, ou Soteldo ou Speed Mendonça, para poder fazer as jogadas de ataque e fazer os cruzamentos ali para o Marcos Leonardo dentro da área. Só que o Marcos Leonardo também, quando a bola não for, ele tem que sair dali. Ele não pode ficar nessa zona de conforto. Ah, Vargas, mas ele tem características diferentes do David Washington, por exemplo. É claro que tem. Mas o jogador, ele começa a mostrar grandeza e começa a mostrar que ele é de um conjunto dentro da equipe, quando realmente ele sai da sua zona de conforto e vem jogar de uma outra maneira para poder ajudar os companheiros. Ontem ele reclamou que a bola não estava chegando, mas assim que a bola chegou nele, nos pés dele, muitas vezes ele não dava sequência, né? E aí mata o ataque do time do Santos. Ontem, por exemplo, ele deu um passe espetacular que originou o gol do empate do time do Santos, depois de uma jogada que ele fez, tocando lá na esquerda para o Soteldo. O Soteldo entrou dentro da grande área, empurrou, né, o lateral direito do time do Flamengo, e na hora que ele percebeu que o Mendonça estava entrando na diagonal, simplesmente ele tocou em o Mendonça, que deu medo, pessoal, que eu pensei que ele não ia conseguir fazer o gol e jogar para fora. Mas ele fez o gol de empate e o Santos acabava de empatar naquele momento a partida. Então, além do técnico fazer essas alterações, eu entendo que tem jogadores que terão muito mais oportunidades, mas sobretudo outros jogadores que estão acostumados a jogar no seu mundinho, vai ter que realmente contribuir um pouquinho mais para a equipe. Tá certo, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Lembrando a você, muito obrigado por se inscrever, tá bom? Dá o seu like, que é muito importante para o engajamento do canal. Tá bom, pessoal? Beijo para você, fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau!